Olá pessoal, como eu tinha prometido, eu fiquei de fazer uma live para vocês, fazer uma gravação resolvendo uma lista de exercícios. Então, eu deixei aqui preparei para vocês uma lista de exercícios de AWK. São 10 exercícios e eu resolvi resolver agora os ímpares, os exercícios ímpares, e os exercícios pares eu deixo para vocês fazerem. Então, vamos lá começar. A primeira ideia o primeiro exercício é pegar a saída do comando ls-l e imprimir apenas o nome do arquivo, seguido do nome do usuário, dono e o nome do grupo dono. Então seriam esta coluna, esta e esta. Então, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então seriam colunas 9, 3 e 4. Então, vamos lá. Estou aqui com minha máquina virtual preparada. Vou criar um diretório. E como eu prometi fazer as questões ímpares, então já vou criar todos os diretórios de uma vez, né? E basicamente é para isso que a gente estuda scripts, né? Para evitar estar fazendo trabalhos demais, né? Tá fazendo trabalhos desnecessários. Então ainda vou fazer algumas coisas, como criar os arquivos que a gente vai precisar. E espero que funcione. Vamos lá. Ok. Vamos começar. Então, o que ele quer apenas é os campos 9, 3 e 4. Então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa entrada dele. Na verdade, isso é a saída do ls, então a gente não precisa copiar. É só ls-l. Como o script é curto, a gente também nem precisa trabalhar muito. Ok, deixa eu copiar o script lá, porque nesse caso a gente não tem muitos arquivos, mas eu acho que é suficiente. O que faltou nesse ponto foram só os espaços em branco. Vamos ver se a gente consegue adicionar os espaços em branco assim. Então a gente faz assim. Ok. Um problema que a gente está encontrando é que a primeira linha da saída do ls-l não tem os arquivos, é um totalizador. Então dá pra gente tirar essa linha. É só a gente colocar uma condição: número de campos diferente de 2. Então ok, a gente conseguiu tirar aquela primeira linha e o primeiro exercício está pronto. Vamos para o terceiro exercício, continuando a nossa sequência de exercícios ímpares. Considere a saída do comando history. Deseja-se fazer uma lista de todos os comandos que foram executados. Nenhum comando deve aparecer mais de uma vez na lista. Ok, então deixa eu copiar dessa vez a entrada que eles estão oferecendo, que é exatamente a saída do comando history. Então, dessa vez, vamos editar a entrada. Ok, o que ele quer é que a gente consiga
identificar todos os comandos que foram usados. Ok. Na primeira coluna a gente tem apenas o número do comando no histórico, então a gente pode ignorar a primeira coluna. O comando executado é exatamente a segunda coluna do nosso arquivo de entrada. Nesse caso eu vou usar o arquivo AWK que a gente tem na pasta, porque aparentemente o programa vai ser um pouquinho mais complicado. Então vamos lá. Basicamente eu vou executar o código para todas as entradas, mas eu vou criar um array. Vamos criar aqui na cláusula begin, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá, deixa o begin para lá. Vamos criar o array on the fly. Acho que fica mais fácil assim. Então, o que eu preciso salvar são os comandos que estão na coluna 2. Tá. E para isso a gente pode usar um array associativo, que eu vou chamar de A. Então, para toda linha, ele vai executar esse código e vai salvar o valor de $2 como chave do nosso array associativo. Basicamente isso. E eu acho que eu só preciso disso. Mas o que ele pediu para a gente imprimir no final foi a lista de todos os comandos que foram executados. Então eu só preciso fazer ou se eu não quiser usar a variável i, usa a variável a e vamos ver se deu certo. Como eu falei na aula, para executar um script AWK, a gente usa AWK-F. Ou outra forma seria colocar o script entre aspas simples, que não é processado pelo bash, então o código ficaria aqui. Mas a gente pode fazer "-f" e o número do arquivo e especificar o arquivo de entrada. Ok. Vamos corrigir esse for. Ok. Então, vamos ver o arquivo de entrada. Foi executado o comando source, o comando cd, o comando ls. Então, ls source cd. Comando manage.py e o comando history. Ok, como tem uma linha em branco no final do arquivo, ele processou também e colocou aqui pra gente um comando em branco. E novamente a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior, não é esse o arquivo. E colocar um number of fields maior ou igual que 2. Ok. Se o número de campos for menor ou igual que 1, então ele vai ignorar. Vocês lembram, a gente comentou que o AWK tem algumas cláusulas especiais, end e begin. End é processado após todas as linhas da entrada serem processadas. Eu vou andar um pouquinho rápido, porque a gente ainda tem mais 3 questões e a cada passo as questões vão ficando mais difíceis. Então vamos para a questão 5 agora. Vamos lá. Considere uma lista de todos os IPs que acessaram uma determinada máquina via SSH. Ok. Pede-se que seja efetuada uma contagem de quantos IPs distintos eram internos, não roteáveis, e quantos eram roteáveis. Ok. Tá. Para ajudar a gente, ele deu aqui o conjunto de todas as redes de IP internos, né? não roteáveis. Ok, qualquer IP no formato 10. Alguma coisa é uma rede privada. Qualquer IP no formato 192.168
é uma rede privada, ok? Agora o 172 a gente tem que se preocupar que ele vai do 16 ao 32. 16 ao 32 ou 16 ao 31. Ok, no caso a gente tem que focar no AWK, então vamos pegar do 16 ao 31. Qualquer coisa a gente faz a máscara, a gente trabalha essa máscara e vê se ele vai até o 32. Então, ok, a gente vai ter uma lista de IPs. Vamos montar essa lista de IPs como entrada. Já tem um arquivo in.txt. Vamos lá, 10.10.10.10. A lista de IPs não precisa necessariamente estar um por linha, então a gente pode ter 92.68.12.12, 192.68.17.11, 92.169, olha, esse aí é uma pegadinha, .12.15. E assim a gente, eu posso até duplicar para editar depois. Então a gente vem aqui e faz 11.11, deixa eu 12, 13, deixa esse 10 aqui, 11, 12, ok, 192.168. Faltaram alguns IPs fora desses ranges, né? 200.238.238.15, 200.222.15.17. Tem o DNS do Google. Vou colocar os dois aqui, 8.8.4.4. Ok. E por fim vamos colocar um 72.16. 72.16. 172.16.15.15. 172.18.15.20. Ok. E nesse ponto, tá. Então me aparece uma dúvida. Eu não sei se eu consigo ter dois separadores de campo no AWK. Vamos ver. Vamos descobrir. Vai para AWK. Lembrando que o "-f" maiúsculo altera o separador de campos. Então vamos deixar o separador de campos com 2 pontos. E vamos imprimir os campos. $1, $2. Não é 2 pontos, o separador deve ser ponto, porque aí eu consigo pegar os endereços IP. Na verdade eu tô... Ok, vamos trabalhar de uma forma mais fácil. Já que eu tenho vários endereços IP, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro passar no TR e transformar espaço em Enter. Ok, nesse caso eu tenho agora um IP por linha. Então quando eu passo para o AWK e mudo o separador de campo para ponto, então agora eu sei que $1 é o primeiro octeto, $2 é o segundo octeto, $3 é o terceiro octeto, $4 é o quarto octeto. Então dessa vez está bem mais fácil para a gente trabalhar. Como eu acho que esse script vai ser um pouco complexo, então eu vou trabalhar dentro do arquivo.awk. Ok, outra forma de alterar o separador de campos é mudando a variável fs dentro do próprio script. Ok, vamos só testar se funcionou, para ver se funcionou, para ver se a gente conseguiu alterar o separador de campos. Lembrando que a gente já está trabalhando com o TR. Ok, AWK, como a gente falou na questão anterior, "-f" minúsculo, 5.awk. Ok, uma das formas de fazer a entrada do AWK é com o pipe, redirecionando a entrada padrão para dentro do AWK.
A outra forma que a gente viu anteriormente é colocando o nome do arquivo de entrada como segundo parâmetro. Então vamos lá, vamos ver se o nosso separador de campos está funcionando. Está sim, ó. A gente mandou imprimir o primeiro campo, um traço e o segundo campo. Eu estou falando um pouco rápido, mas lembrem que a gente pode sempre pausar esse vídeo e repetir ele quantas vezes a gente quiser, para tentar pegar os detalhes do que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, vamos pegar, esse é um comentário em AWK, a rede 192.168. Então, tá, vamos fazer o seguinte, ó. ACC internos, de IPs internos igual a 0, ACC externo, o número de IPs externos igual a 0. Ok. Ok, tem um detalhe, ó, de quantos IPs distintos eram externos e internos e externos. Então eu tenho também, ó, eu vou precisar também de um array de IPs internos e de um array de IPs externos, para saber todos os que já estiveram presentes, já apareceram na entrada. Então vamos lá. Se $1 igual a 192 and $2 igual a 168, significa que a gente encontrou um IP nessa rede interna. O que eu posso fazer é print rede 1 e agora a gente pode testar. Vamos passo a passo no nosso script. Ok, já estamos conseguindo detectar se o IP faz parte da rede 1. Não ficou muito boa esse debug, mas a gente pode fazer assim: $1.2.3.4 rede 1. Então a gente pode fazer um teste. Faltaram alguns espaços. Ok, e ele pegou corretamente quem é da rede 1. Então vamos fazer o mesmo teste agora para tentar deixar ele um pouquinho mais legível. Vamos fazer o mesmo teste agora para a rede 2. Na verdade é uma rede mais simples, a rede 2. Seria a rede 10. Rede 2. E vamos pegar a rede 172. Colocar as chaves aqui, porque a gente vai precisar de mais comandos daqui a pouco. Eu acho que coloquei uma questão um pouquinho mais complexa, era para eu ter deixado as mais complexas para vocês. Então, desculpa aí. Então, else if $1 igual a 172 e $2 maior ou igual que 16 e $2 menor ou igual que 31. E temos rede 3. Vamos rodar para ver se ele já está detectando corretamente o que é rede 1, o que é rede 2, o que é rede 3. Erro de sintaxe. Ok, então vamos verificar como é o else if do AWK. Será que é elif?
elif not defined, else if. Ok, temos aqui o Google preparado pra gente. Else if AWK. Ok, if condition, if else if. Ok, então vamos descobrir o que está errado. Else if, else if. Else if. Vamos ver se ele não está gostando do comentário. Dito e feito. Então, a gente não pode ter comentários, ó, entre o if e o else if. Ok, rede 2, rede 2. Olha aqui, ó, rede 3. Mais 15, 17216. Ah, tá certo, 17216, tá ok. 17218. Então eu só tenho esses dois da rede 3, vamos ver. É verdade, os únicos dois da rede 3. Vamos adicionar mais um, 172.16.1.1. E agora um falso positivo, um errado, 172.33.1.1. Então vamos ver agora se ele aumenta essa contagem. Aumentou. Então ele pegou 3 aqui da rede 172.16. Vamos continuar o nosso serviço. Agora a gente tem nossa rede 1, rede 2, rede 3. Deixa eu melhorar os comentários. 92168. Vamos ver se ele vai aceitar os comentários assim. Ó, interessante, ele não pega comentários. Deixa eu só ver se eu estou comentando corretamente. AWK Comments. Ok. Ah, ok. O comentário em AWK é com o jogo da velha. Então eu estava fazendo o comentário do C++, e aí realmente não ia funcionar. Ok, então o que precisamos fazer para imprimir? O primeiro ponto é, a gente tem também um else, correto? E esse else é, caso o IP não faça parte de nenhuma dessas redes, ele é um IP externo. Então, podemos fazer ACC externo, mais. Nesses três casos, nós fazemos ACC interno, mais. Ok, e na cláusula end, podemos apenas imprimir os três acumuladores, os dois acumuladores no nosso caso. Interno e ACC externo. Ok, vamos ver se funcionou. Ok, 12 IPs internos e 17 IPs externos. Contudo, ele pede para a gente só considerar IPs distintos. Então, quando os IPs são iguais, a gente só deve contar uma vez.
Então, nesse caso, a gente precisa de mais um array, a gente precisa de uma variável do tipo array, para verificar se o IP já foi contado. Então, seria algo do tipo, vamos usar um array com o nome A. Então, a gente faz, ó, if A na posição, ó, $1, ponto, $2, ponto, $3, ponto, $4. Se o array diferente de 0, na verdade, se o array igual a 0, o que eu faço é aumento o contador e faço que esse array seja diferente de 0. Vamos copiar e colar para a gente fazer mais rápido. Ok, nesse caso, agora eu estou apenas contando os IPs que aparecerem a primeira vez. IPs repetidos não estão mais contando. Vamos lá. Isso também vale para o else, porque se aparecer um IP externo pela segunda vez, eu também não preciso contar. Ok, vamos testar agora. E acredito que a contagem vai mudar. Opa, 0? Legal, vamos descobrir. Por que 0? Ok, 0. Porque eu não estou somando o ACC externo. Estou somando o ACC interno aqui também. Na hora do Ctrl+C, Ctrl+V, eu não coloquei ACC externo. Joguei para lá, então agora eu tenho 6 IPs internos diferentes e 10 IPs externos diferentes. Não ficou muito fácil da gente verificar a veracidade disso, então vamos criar uma nova entrada que facilite isso para a gente. 10.0.0.1 repetido. Ok, ele só deve contar como 1. Então 200.238.20.20 repetido, só deve contar como 1. E vamos colocar um último IP, 192.68.10.11. Então, no caso, ele deve dar 2 IPs internos e um IP externo. Então, com essa entrada está mais fácil para a gente. Entrada 2.txt, exatamente, 2 IPs internos e um IP externo, diferenciado. Nesse ponto, a gente consegue ver que, no caso, eu tenho que ver se ainda está gravando, na verdade. Deixa eu ver se a gente ainda está gravando. Ah, estamos sim. Ufa, vamos lá. Pô, não sei se eu ia conseguir fazer de novo o vídeo. Então vamos para a questão 7. Altere o script da questão anterior para que imprima a lista de aprovados. Para que não imprima a lista de aprovados, mas um resumo com o número de aprovados e o número de reprovados. Ok, então vamos lá, vamos para a questão anterior. Dado um arquivo com os nomes e notas de alunos, imprima a lista de aprovados. Ah, tá, então ele só quer a lista de aprovados. Ok. Mas, no caso, a gente vai fazer a questão 7, que ele quer o número de aprovados e o número de reprovados. Ok, então vamos lá. Questão 7. Dado uma lista de alunos, ele quer o número de aprovados e o número de reprovados. Tudo bem. Uma das dificuldades aqui é que os dados não estão bem estruturados. Então, primeiro tem o nome do aluno, depois 3 notas. Tudo bem. Tem duas formas de fazer isso. Eu vou... Tá. Como a gente sabe que são 3 notas, a gente poderia pegar os 3 últimos campos.
Ok, essa é uma forma fácil de fazer. Mas eu vou tentar ensinar de outra forma, que eu acho que eu ainda não trabalhei isso com vocês. É bom que a gente trabalhe isso. A entrada está salva, vamos trabalhar o arquivo AWK. O que eu não trabalhei ainda com vocês é... a gente já trabalhou, ó, for igual a 1 e menor igual que o número de campos e mais, ok? Isso nós já trabalhamos, que é, então eu posso acessar cada campo com $i. Então, awk-f 7.awk e o arquivo de entrada. Ok, exatamente, eu estou trabalhando cada campo dentro do nosso arquivo AWK. E cada campo é o meu $i. Tudo bem. E como eu sei que esse $i é ou não... vamos relembrar. Esse bloco aqui, como ele não tem nenhuma condição antes dele, ele é executado para cada linha. E para cada linha eu estou varrendo cada campo. Ok, então vamos lá. Vamos criar um acumulador. E se o meu campo for um número, que eu posso fazer um teste com expressão regular, repetido uma ou mais vezes, vamos tentar com asterisco. Então, mais o meu campo. Ok, então eu já tenho o somatório. E no final, vamos testar imprimindo a média. Então vamos ver se funciona. Média 0. Foi muito bom. Média 0 para todo mundo. Legal. Vamos só mudar essa divisão aqui para ver se ele imprime em double. Não, ok. Então vamos testar o nosso if. Interessante. Então o que está acontecendo é... Interessante. Ah, tá, tudo bem. Não é $1, é $i. $i. Vamos testar agora. Ok. Amanda, selfie e as 3 notas. Então, por que ele está pegando... Está imprimindo quando pega o nome das pessoas também? E por que ele não está... Tá, tudo bem. Vamos verificar. Se $i bate nessa expressão regular, que são números de 0 a 9, uma ou mais vezes. Ok, melhorou. Então, a CC era 0, não estava somando nada, uma ou mais vezes, ele não pegou o asterisco. Então, vamos lá. O asterisco seria 0 ou mais vezes. Ah, tá, tudo bem. Se eu pego 0 ou mais vezes, quando eu tenho um texto, ele tem 0 dígitos, então ele faz um match. Exatamente, esse operador aqui é o operador de match, para ver se essa expressão está presente nessa string. E quando eu tenho o asterisco, que significa 0 ou mais números, quando eu tenho um nome, por exemplo, teste, eu tenho 0 ou mais números nesse teste. ACC é igual a ACC mais $i. E agora, se tudo der certo, eu tenho as médias. Ok, uma média para cada pessoa dentro do arquivo, no .txt. Mas ele não quer as pessoas que... Ele não quer a média das pessoas na questão 7. Ele quer
a lista o número de aprovados e o número de reprovados. Então, na verdade, essa questão 7 é só uma mudança na questão 6. O que ele quer é... Ok, a gente muda a média. Média igual... Na verdade, não precisamos de uma variável. A gente pode fazer com if else. Se maior ou igual a 7, aprovados, mais. Lembre que no AWK, quando a gente não cria uma variável, ele inicializa ela com zero na primeira vez que a gente usa. Então a gente pode fazer um else. Se a pessoa não foi aprovada, logicamente ela foi reprovada. Else, então RP mais. E no final, como pede a questão, a gente só precisa imprimir o número de aprovados e o número de reprovados. Ok, vamos ver se funcionou. Estamos precisando de reprovados. Tá. Se o acumulado dividido por 3, que é a média, for maior que 7, o número de aprovados mais. Se não, o número de reprovados mais. Ok, todo mundo foi aprovado? Não, temos duas pessoas aqui com 66. Vamos descobrir o que está acontecendo. Tá. Ok. Vamos imprimir. Print ACC barra 3.0. A parentização está errada. Não, a parentização está correta. Vamos devagar. Ok, preciso de um parênteses aqui. Preciso de chaves. Tá, deixa eu melhorar as chaves, melhorar a indentação. Era só a minha colorização. Ok, eu estou somando e imprimindo a média. Tá, média 10, média 6. Tudo bem. Agora, por que ele está entrando quando a média é 6? Ele está sendo maior que 7. Muito interessante. Deixa eu dividir por 3. Interessante, né? Vamos fazer diferente. Eu sei que a média é ACC dividido por 3. Só que, utilizando nossos conhecimentos de equação, eu posso passar a multiplicação por 3 para o outro lado. Tá, deixa eu imprimir ACC. ACC é maior ou igual que 21. Se não, tá, deixa eu colocar. Ele está entrando todas as vezes aqui. Vamos descobrir. Tudo está entendido. Vê só. As notas são de 0 a 100. Eu estava tratando como se fosse de 0 a 10. Então, vamos voltar ao nosso modelo antigo. Maior ou igual que 70. Então, ele é aprovado. Se não, ele é reprovado. Eu estava muito querendo dizer que o AWK estava com bug, ó. Mas toda vez que você pensar isso, pense que o bug pode ser você. Ok, 2 alunos aprovados e 2 alunos reprovados. E vamos para a 9ª questão, para o vídeo não ficar muito longo. Senão a gente não consegue nem postar em lugar nenhum. Escreva um script que, dado um relatório, escrito em um formato qualquer,
filtre-o exibindo todos os números de CPF encontrados. E apenas isso. Segue exemplo do arquivo. Ok. É só colocar os números de CPF encontrados. Esse a gente vai usar exatamente o... Como eu não estou achando qual? Vamos usar exatamente o conhecimento que a gente usou agora, que é o do matching. Vamos colocar a entrada aqui no arquivo em.txt. E vamos começar o nosso AWK. 9.awk. Ok. Basicamente o que a gente precisa é fazer um for. Exatamente o for que a gente fez na questão 7. Para varrer todos os campos da linha. Porque o CPF pode vir em qualquer lugar. Como ele disse na questão. E verificar se o campo, que é $i, bate com a expressão regular do CPF. E a expressão regular do CPF é 0 a 9, repetido 3 vezes. Na verdade, eu nem vou tentar melhorar essa expressão regular. Repetido 3 vezes com um ponto. Depois 0 a 9 repetido 3 vezes com um ponto. 0 a 9 repetido 3 vezes, um traço e mais um dígito. Se ele bater nisso, então a gente imprime $i. Eu acho que essa questão é só isso. Vamos ver se funciona. AWK, usando o nosso 9.awk e 1.txt. 3 CPFs, vamos ver se temos 3 CPFs no arquivo. Um CPF, acho que temos dois aqui. Ah, temos mais um aqui, ó. Então temos mais do que esses 3 CPFs. Vamos descobrir o porquê dele não está pegando todos. Tá, 3 dígitos, 3 dígitos, 3 dígitos, um traço e 2 dígitos. Tudo bem? Então vamos fazer assim. Imprimir $i. E se ele imprimir 2 vezes duplicado, vamos melhorar esse print aqui. Vamos colocar um print ok. E depois o print i. Então caso ele bata com a expressão regular, ele vai imprimir print ok. Vamos lá, Ana Rodrigues, CPF, Matutino, 100%, Brendo, Vaz e volta, Ciências Contábeis. Ok, toda vez que ele passa por um CPF, ele encontra, mas claramente ele não está varrendo todos os campos. Pegou, quais foram os que ele pegou? Ele pegou 459, pegou 108 e 452. Então vamos lá. 459, ok. Ele não passou por aqui. Pegou 108. Depois pegou 452. Ok, vamos descobrir o que está acontecendo. 9.awk. Ok, i igual a 1. I menor que o número de campos, menor ou igual. Logicamente, se o CPF fosse o último campo, ele não ia pegar, porque eu não estou varrendo o último campo. Vamos ver se agora funciona. Deixa eu tirar as depurações que eu coloquei. Ok, agora ele pegou a lista de todos os CPFs que aparecem nessa entrada. Ele estava ignorando os últimos porque eu não coloquei o menor ou igual. O menor ou igual no número de campos. Então, pessoal, muito obrigado. Eu acho que ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas consegui resolver 5 questões de AWK para vocês. Então, bom estudo e boa prova.